Boa noite. É com muita alegria, com muita gratidão a Deus, que aqui estamos para mais uma palestra. Sou Marisa, colaboradora do CEFA, Centro Espírita Fraternidade e Amor de Barueri, São Paulo. Estão conosco para a palestra de hoje também os nossos irmãos do Centro Espírita Fonte de Luz, de Pirapora, também São Paulo. Então é com muita alegria que aqui estamos, com muita gratidão a Deus, de poder mais uma vez nos comunicar, ainda que via digital, virtual, com os nossos irmãos, frequentadores e colaboradores do CEFA e também do Fonte de Luz. E poder pensar um pouco no consolo, porque nossa palestra de hoje tem o tema Buscar Consolo em Tempos da Covid-19. É o que nós vamos explanar hoje. Então, convido a todos, nesse momento, aqueles que tiverem vontade, de fazer comigo uma pequena prece inicial. Senhor Deus, que mais uma vez, Senhor, a vossa vontade se realize em nossas vidas. Rogamos, Senhor, as bênçãos, o amparo necessário para este momento. Rogamos também ao Mestre Jesus, nosso Mestre amado, que os seus ensinamentos façam parte de nossa vida, agora e sempre. E aos Espíritos de luz, que nos deem sustentação, intuição, amparo neste momento, para que nós tenhamos um bom aproveitamento da palestra. Que assim seja, graças a Deus. Lembrando aos irmãos que gostam de fazer anotações durante a palestra, selecionem aí o material e também, enquanto outros se juntam a nós vamos fazer aqui uma pequena reflexão sobre 2 pontos básicos da doutrina espírita, reencarnação e lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, né? Porque nós vamos falar em vários momentos sobre isso, para nós entendermos bem esse momento tormentoso em que nós estamos passando pelo sofrimento de ter essa doença no nosso planeta. Para entendermos bem os porquês disso, nós precisamos relembrar reencarnação e lei de ação e reação, para assim termos consolo. Então, primeiro, vamos lembrar aí o que é a reencarnação. Reencarnação, em poucas palavras, é estar na carne. Então, estamos na carne agora, estamos encarnados, estamos no corpo físico. É a reencarnação, estar na carne de novo. A lei de ação e reação, já explicaremos. Então, começando pela reencarnação, de onde vem a ideia da reencarnação? Então, povos do Antigo Egito, desde antes da vinda de Jesus Cristo, 3.100 anos antes de Jesus vir ao nosso planeta, cerca de 3.100 anos, os povos do Antigo Egito já acreditavam em reencarnação, já se preparavam para a reencarnação. Também outros povos que aderiram a outras religiões, como o hinduísmo e budismo, também acreditam na reencarnação e se preparam para ela. O querido Platão, grande filósofo, seguidor de Sócrates, também defendeu em vários dos seus estudos e escritos a reencarnação, a necessidade de se preparar para a reencarnação e, consequentemente, para a lei de ação e reação, porque quando nós reencarnamos sob a égide dessa lei perfeita de Deus, que é a lei de ação e reação. Então, o Espiritismo, quando foi codificado para nós, em 1857, meados do século XX, do século XIX, meados do século XIX, que foi aí registrado por Allan Kardec para nós com o primeiro livro da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, trouxe para nós à baila de novo a responsabilidade, a ideia da reencarnação, de nos prepararmos para ela. Então, a doutrina espírita tem 5 pilares básicos da doutrina espírita. O primeiro delas e o mais importante, a existência de Deus. Segundo, imortalidade da alma. Terceiro, reencarnação, ou seja, pluralidade das existências. Quarto pilar, pluralidade dos mundos habitados. E quinto pilar, comunicabilidade dos espíritos. E a reencarnação estava registrada na Bíblia até o século VI, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi retirada da Bíblia a palavra reencarnação e substituída por ressurreição no século VI, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali,
registraram nos livros sagrados, nos livros evangélicos, no lugar de reencarnação, a palavra ressurreição. Quem quiser saber mais sobre isso, tem 2 irmãos que abordam bastante a tradução dos livros religiosos, a tradução dos livros sagrados, né, a Bíblia. Nossos 2 irmãos, grandes pesquisadores e palestrantes espíritas, é o Severino Celestino da Silva e também Haroldo Dutra Dias. Aqueles que quiserem pesquisar mais, saberem mais sobre esse assunto, sobre a reencarnação na Bíblia, então anotem aí os nomes dos nossos 2 irmãos. Repetindo, Severino Celestino da Silva e Haroldo Dutra Dias. Esses nossos 2 irmãos fizeram grandes estudos acerca disso, acerca dos textos evangélicos, dos textos sagrados da Bíblia. E apesar de a palavra reencarnação ter sido tirada da Bíblia, como foi, nós temos citações no Evangelho mesmo de Nosso Senhor Jesus Cristo que nos remetem à reencarnação. Então eu selecionei 4 trechos, tá bom? Para aqueles que forem pesquisar vão encontrar mais. Aqui vamos falar só de 4 trechos bíblicos evangélicos sobre a passagem de Jesus pela terra e reencarnação. O primeiro deles, vou ler aqui o trechinho. Nicodemos, senador dos judeus, este uma noite veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que nascer de novo. Foi registrado pelo apóstolo João Evangelista no capítulo 3, versículos de 1 a 12, toda essa passagem. Segunda passagem. E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns: é João Batista que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas. Este registro está em Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, e também em Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. O terceiro trecho. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, e interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E ele lhes respondeu: uns dizem, e eles lhes responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou um dos profetas. Aí, em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. E o quarto trecho que nós selecionamos. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes fizeram dele o quanto quiseram. Referência de Jesus à reencarnação de João Batista, que anunciou a sua vinda, que o Messias havia chegado. João Batista. Muito bem, está em Marcos capítulo 13, versículos 10 e 12, Marcos capítulo 18, versículos 10 e 12, e também em Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13. E a lei de ação e reação? As duas seguem juntas. Toda vez que nós reencarnamos, nós chegamos a esse mundo sob a lei de ação e reação. Ou seja, a lei que nos lembra que tudo que nós fazemos voltará para nós. Todas as nossas boas obras refletirão em nossas vidas futuras, assim como todas as nossas más obras também refletirão, virão conosco em vidas futuras. Então essa é a lei de ação e reação. Para entendê-la de uma maneira bem simples, como a lei da física, né? Então, recordando aí Isaac Newton, o grande físico Isaac Newton, ele nos apresentou 3 leis: a lei da inércia, da dinâmica e da força. Para que haja a lei da força, é preciso uma ação. A reação é a força. Então aí ele nos leva, nos complementa o entendimento da lei de ação e reação. Vamos fazer aqui mentalmente um exemplo bem simples da física para nós entendermos assim, de pronto, o que é a lei de ação e reação. Mentalizemos-nos
de frente a uma parede, assim, uns 3 metros de distância, com uma bola de basquete na mão. A de basquete, que é mais pesada, dá para sentir melhor a intensidade. Então, aí, mentalizemos-nos assim, com uma bola de basquete a 3 metros de uma parede. Então, vamos lançar essa bola na parede. Lançamos a bola à parede, ela bate calmamente e volta calmamente para nós, como nós mandamos. Aí, vamos mandar essa bola agora em curva. Mandamos essa bola em curva, ela vai lá, ela bate e volta para nós novamente. Calma, tranquila, como nós mandamos. Agora, vamos segurar essa bola e concentrar bastante força nela. Vamos jogar essa bola com raiva na parede, com força na parede. Então, você pega essa bola, lança com raiva, com força, pá! Ela vai voltar para você tão forte que talvez você não consiga segurá-la. Essa é a lei de ação e reação, no exemplo da física, bem simples, para nós entendermos. Você até sentiu o peso da bola, né? É isso mesmo. Isso é o que nós fazemos, o que volta para nós. De acordo com o que plantarmos, vamos colher. A Bíblia sempre nos adverte em relação a isso também, né? E aqui é bom que nós façamos uma parada para lembrar o seguinte: Deus não tem preferidos. Deus não nos criou de maneira privilegiada, dando privilégios a uns ou a outros. Nós estamos sob a égide da lei perfeita de Deus, que é a ação e reação. Porque Deus nos ama igual, nos criou todos, simples e ignorantes, para a evolução. Então, o que nos ensinaram sobre Deus ter criado anjos ou demônios vai por terra com a lei de ação e reação. Por quê? Porque se Deus tivesse privilegiado a uns e não a outros, ele não seria realmente justo e bom. Imagine, todos nós quereríamos nascer anjos, sermos criados anjos, santos, lindos, maravilhosos. Nenhum de nós quereria ter que passar pelos tormentos da vida terrena para evoluir. Então Deus não fez isso. Todos nós colhemos aquilo que nós plantamos. Estamos sob a lei de ação e reação. Até nosso Senhor Jesus Cristo teve que evoluir antes de chegar no nível que tem Jesus. Então, até ele evoluiu em outros planetas, em outras épocas, até ele chegar a encarnar na Terra para nos dar exemplo. Então, Deus não fez privilegiados. Aqueles que são ricos hoje, que nós às vezes invejamos, eles estão passando por uma provação, a da riqueza. Talvez nós, no lugar deles, erraríamos mais, estando aqui na prova da pobreza. Então, nós escolhemos passar por essas provas para o nosso adiantamento, para a nossa evolução. Não foi Deus que falou assim: eu gosto desse aqui, esse aqui é meu queridinho, vou colocar no altar. Imagine, Deus é justo, é bom, todo bondade, todo justiça. E Ele nos criou iguais, com as mesmas possibilidades de evolução. E chegaremos todos nós um dia a sermos espíritos crísticos, do nível, da estirpe de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai demorar um pouquinho, mas a gente consegue. Um pouquinho assim, né? Milhares de anos, mas a gente consegue chegar lá. Porque Deus é todo misericórdia e justiça. E nós estamos aqui para nos esforçar para isso. Muito bem. Entrando agora no nosso tema, já fizemos esclarecimentos de reencarnação, lei de ação e reação, básicos para entender a nossa condição nesse mundo e por que as coisas nos acontecem. E agora nós vamos adentrar o nosso tema, que é buscar consolo em tempos da Covid-19. É o nosso tema de hoje. Então, primeiro, o que é a doença? A medicina nos diz que a doença é uma alteração no estado de saúde de um ser. E ela pode ser física, mas também pode ser psicológica, ou como nós entendemos, espiritual. Essa é a doença. E aí nós pensamos, mas por que essa doença está aqui no nosso planeta? O que a Covid-19 veio fazer aqui? Qual a lição dela? Por que ela veio até nós? Então, vamos separar bem as coisas. A Covid-19 não atingirá a todos nós. Ela veio para nos dar lições diferenciadas, dependendo da posição em que estamos em relação a ela. Então, essa doença veio cumprir uma missão. E se Deus a permitiu no nosso planeta, não foi por castigo, de maneira alguma. Ele permitiu para que nós tivéssemos uma lição, para que aprendêssemos algo com ela, para que nos adiantássemos na nossa evolução, porque nós vínhamos numa vida desenfreada, sem tempo para nada, e agindo mal
em diversos pontos com a família, com a sociedade, com a natureza. E essa doença nos freou. Por que isso aconteceu? Né? Vamos refletindo aí. Nem todos nós teremos essa doença. Talvez nós passemos por esse período sem que ninguém da nossa família seja atingido pela doença, morra dela, não seja contaminado. E também nós vamos observar que em algumas famílias, mais de uma pessoa será contaminada e talvez desencarne por causa disso. Haverá mais sofrimento para uns e menos para outros. Não, repetindo, não porque Deus escolheu quem ia sofrer. E sim porque nós escolhemos o que nós iríamos passar. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, permite que nós ajudemos no nosso planejamento reencarnatório e nós aí temos oportunidade, privilégio de escolher algumas ações, algumas coisas que nós passaremos aqui, algumas provas. E uma delas é a doença. O livro dos Espíritos, então vamos lá? O livro dos Espíritos, aqui, sobre a escolha das provas, no capítulo 5, questão 258. Allan Kardec perguntou na questão 258 de O Livro dos Espíritos. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Pergunta do nosso amado aí, Allan Kardec. Então, no estado errante é na erraticidade, enquanto nós estamos nos preparando para reencarnar, enquanto estamos refletindo no que foi a nossa vida passada, no tamanho do nosso débito, e o que nós podemos conseguir de bom na próxima reencarnação, na oportunidade da próxima reencarnação. E os espíritos de luz responderam a Allan Kardec. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós que estamos passando por essa doença hoje, nós que passamos por outros tipos de doenças, nós escolhemos como prova essa doença para a nossa vida. Para nos frear de alguma maneira, para nos dar uma lição, para ser um alerta. Então, alguns de nós já nascem doentes e talvez desencarnem antes de sarar dessa doença. Outros têm a passagem de uma doença no decorrer da sua vida adulta, na adolescência, na vida de idoso. Nós não sabemos ao certo quando ela vai aparecer porque nós não lembramos. Mas o que sabemos é que se essa doença chegou a nós, como a Covid-19 ou qualquer outro tipo de doença, é porque a misericórdia de Deus nos permitiu passar por isso para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Não foi por um castigo, não foi o acaso. Essa doença tem as pessoas certas. E se ela chegou a nós, é porque ela veio nos ensinar algo, veio para nos ajudar a resgatar algo que nós mesmos pedimos. Como nós somos espíritos rebeldes, a doença faz esse papel de nos ajudar no resgate, né? Porque para nós, muitas vezes, é mais fácil aprendermos com a dor do que com o amor. Então, vamos pensar um pouquinho aí, vamos pegar um pouquinho de humildade aí. Vamos colocar empatia com aqueles que nós achamos que erram, porque nós fazemos igualzinho. Então, vamos pensar assim. Quando as pessoas nos dão conselhos, quando as pessoas que nos amam e convivem conosco, como nossos pais, os parentes, amigos, professores, nos dão conselho, olha, fulano, da maneira que você está agindo, pode te acontecer tal coisa ruim. Preste atenção, mude essa maneira de agir, para que você não se prejudique. Talvez você se prejudique de uma maneira que vá durar pelo resto da sua vida, pela vida toda. Então não faça tal coisa, nos falam com amor. E aí geralmente nós ignoramos, às vezes respondemos até grosseiramente a essas pessoas, falamos para elas cuidarem da vida delas, porque estão se intrometendo muito na nossa, ainda que essas pessoas sejam nossos pais, aqueles que nos trouxeram para esse mundo. E mesmo assim, muitas vezes nós respondemos de maneira grosseira, ignoramos. Mas, quando acontece aquilo que eles disseram, porque eles foram intuídos pelo bem para nos avisar, não é por acaso que eles nos falaram assim. E aí, quando acontece aquilo que eles previram, aquilo que no que eles nos alertaram, aí vem a lição da dor. Essa é a lição da dor. Aí nós aprendemos. Nos falaram tanto de maneira amorosa e nós ignoramos. Mas aí, quando vem a lição da dor, nós aprendemos. Aprendemos mais assim.
ou porque ficamos doentes, ou porque nós ficamos mutilados por conta de alguma coisa que nós fizemos de errado, ou porque nós adquirimos algum tipo de limitação que vai nos impedir de realizar outras coisas que quereríamos, por inconsequência, por escolhas ruins. É o nosso livre-arbítrio. E nós fomos avisados amorosamente e ignoramos. Aí vem a lição da dor e nos ensina. E nós não queremos repetir. Eu acho que ninguém gosta de repetir a lição da dor, né? De primeira a gente já aprende. Se sentir dor de novo é por outro motivo. Pelo mesmo, geralmente, a gente não sofre de novo. Jesus Cristo nos alertou, o Mestre amado, sobre a lei de ação e reação, sobre a justiça divina. Então, Jesus, em palavras do apóstolo Mateus, capítulo 16, versículo 27, nos diz assim, o Mestre amado: mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. O que é ser recompensado de acordo com as nossas obras? É receber a justiça de Deus, é receber a lei de causa e efeito, é receber a lei de ação e reação. E retomando aqui, a doença na nossa vida, o papel dela na nossa vida. Então, a doença, como já falamos, não é um castigo de Deus. E fica bem claro, essa questão fica bem clara. No Livro dos Espíritos, a questão 934 nos fala sobre isso. Então, anote aí, para quem quiser depois ver, a questão é longa, vale a pena estudá-la. E ela fala sobre o castigo de Deus. Se há o castigo de Deus, perguntou Allan Kardec, para algumas ações do homem, há o castigo de Deus? E aí os espíritos de luz nos responderam: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Deus traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim é tudo. Então, quando nós achamos que estamos sendo punidos, nós estamos, na verdade, colhendo a reação da ação que nós tivemos. O efeito da causa. É isso que está sobre nós. E não que Deus tenha apontado cada um de nós e dito, você está fazendo tal coisa, está falando demais, você vai ficar mudo, porque você só fala besteira. Não. Imagine se fosse assim. Quantos de nós seríamos mudos? Não quero nem pensar, né? Tanta besteira que às vezes nós falamos, tanta ingratidão que às vezes nós proferimos, né? Então, graças a Deus, a misericórdia é sobre nós. No livro Missionários da Luz, do capítulo 12 ao 14, Missionários da Luz, André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, nós temos aí a instrução dos espíritos a nos explicar direitinho como acontece o planejamento da reencarnação. Então, são 3 capítulos desse livro maravilhoso para muito aprendizado, muito estudo, principalmente sobre mediunidade, né? Sobre a ação dos espíritos em nos socorrer. E aí, os capítulos de 12 a 14 vão nos explicar o planejamento da reencarnação. Como é minucioso, como há tanta misericórdia de Deus e tantos irmãos trabalhando para que nós possamos chegar aqui e vencer, para que nós sejamos sustentados nessa nova missão. Então leiam, se puder, leiam. Se tiverem acesso, não precisa comprar o livro, tem online, tá bom? Então é Missionários da Luz, capítulos de 12 a 14, que vão falar sobre o planejamento da reencarnação. Tem um exemplo maravilhoso lá que é sobre o reencarno de Segismundo. Muitos lembraram agora do livro, né? Reencarno de Segismundo. Então, aqueles que puderem, façam isso. É mais esclarecimento para a gente entender direitinho por que as coisas nos acontecem. Então, há um exemplo maravilhoso da lei de ação e reação, da lei de reencarnação, que é a vida de Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves nasceu em Borebi, interior de São Paulo, próximo a Itu, e lá desencarnou, em Pirapitipinguí. Ele nasceu em 1902 e desencarnou em 1947. Então, o que há de tão maravilhoso na vida de Jesus Gonçalves para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado? As contribuições de Jesus Gonçalves para nós. Então, vamos entender um pouquinho como era a vida dele antes de chegar ao Espiritismo. Teve uma vida de infância comum, formou-se em jornalismo, era também poeta, teatrólogo e músico.
tinha uma vida bastante agitada, de boas contribuições sociais, era um homem honesto, reto, de boas contribuições sociais. Aí o nosso querido Jesus Gonçalves. Casou-se, na primeira vez que casou, teve 4 filhos, a esposa desencarnou, ficou aí viúvo, nosso querido Jesus, casou-se pela segunda vez com uma mulher chamada Anita. Essa esposa, Anita, com quem ele teve mais 2 filhos. Então teve aí o Jesus 6 filhos, né? Em começo do século XX, estamos falando aí, né? E levava uma vida comum de trabalho, de boas produções, como nós já citamos, criando seus filhos, vida reta com a esposa, tudo normalzinho na vida do nosso querido Jesus. Até que, aos 27 anos de idade, ele foi diagnosticado com o mal de Hansen, lepra. Essa doença que até hoje nos arrepia ao ouvir. E naquela época, lepra, na década de 40, né, década de 30, de 40, do século 20, não tinha cura. Atualmente, há antibióticos que podem conter a evolução da doença e também curar. Atualmente, desde a década de 90, né, nos foi apresentado, graças a Deus, um antibiótico capaz de fazer isso com a doença lepra. Só que nós estamos falando da década de 40, de 30, quando estava encarnado aí o nosso querido Jesus Gonçalves. Então não havia cura. Quando ele soube desse diagnóstico, tomou aí para si uma sentença de morte e a revolta, muita revolta. Então, como eu disse, ele tinha uma vida comum. Ele começou a pensar, eu nunca fiz nada de mal, por que Deus fez isso comigo? Começou a declarar-se ateu. Até então, ele era um católico praticante como muitos da época. Ia à missa às vezes, batizou seus filhos, casou na igreja. Mas nunca tinha pensado seriamente acerca da religião. A sua esposa, segunda esposa, a Anita, era espírita. E ainda antes dele ter esse diagnóstico, já vinha ela falando de espiritismo para o nosso querido Jesus Gonçalves, que não deu muita atenção, não se preocupou muito com essa religião. Mas aí, quando se viu doente dessa maneira, aos 27 anos de idade, com essa sentença de morte, que significava ser isolado da sociedade, ter que sair da sociedade, ser mandado para uma colônia de leprosos, que era o que se fazia na época, para evitar o contágio. E aí assim aconteceu com Jesus, com toda a família. Ele foi mandado para uma colônia de leprosos, ou da doença hanseníase, em Pirapitipingui. Para lá ele foi com toda a família e com toda a revolta contra Deus, porque ele pensava, como Deus pode ser justo e bom se ele fez isso comigo? Eu que nunca fiz mal nenhum a alguém, como pode? Sou só um homem trabalhador, pai de família, e Deus fez uma maldade dessa comigo, enquanto há tantos por aí que mereceriam essa doença. Assim pensava o nosso irmão e se declarou ateu. Como deve ter acontecido conosco em alguns momentos da nossa vida em que nós questionamos a ação de Deus. Nós fazemos isso no automático, né? Porque aí quando a gente pensa direitinho, a gente pede perdão a Deus. Mas no automático a gente fala, onde está Deus que não viu isso? Meu Deus, socorra, o Senhor não está vendo? Então, às vezes a gente acaba tendo esse tipo de pensamento, até fala, ou até verbaliza. Assim fez o nosso irmão Jesus Gonçalves, na sua inteligência, questionou a existência de Deus por isso ter acontecido com ele. Mas, como nós já falamos, a sua segunda esposa, a Anita, apelidada de Ninita, era espírita. E ela aumentou ainda mais as suas explicações, o estudo dos ensinamentos espíritas para o seu amado marido, o qual ela não abandonou. E aí, Jesus foi tocado pelos esclarecimentos da doutrina espírita, tornando-se assim espírita. E uma vez espírita, esse nosso irmão fundou lá dentro da colônia de Pirapitipingui um centro espírita, ao qual deu o nome de Santo Agostinho. Ele conheceu Santo Agostinho em uma das suas reencarnações. E aí, em homenagem a Santo Agostinho, ele deu o nome ao centro espírita que fundou lá. Ao fundar esse centro espírita, ele levou consolo a muitas famílias, daqueles que iam lá para visitar ou que moravam junto. Levou consolo, levou esclarecimento, levou amparo também material, além do espiritual. Foi um espírita cristão, praticante, fez muito bem, apesar das limitações físicas, apesar de a doença estar devorando-o em vida. Ele manteve a fé, a esperança em vida melhor, vida futura, e praticou muito bem.
E aí os irmãos espirituais nos trazem um comentário sobre ele. A história de Jesus Gonçalves é uma prova da bondade e misericórdia de Deus para conosco, seus filhos, a quem destina a felicidade pela iluminação gradativa de nossas almas. Mas não nos isenta de expiar e reparar todas as nossas dívidas. Então a lei de ação e reação estará sobre nós, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Jesus Gonçalves teve ainda encarnado a publicação de um livro de poemas, que ele fez também, poemas com temática espírita, fez até um poema em homenagem a Chico Xavier, a quem ele conheceu. Né? E esse poema foi intitulado, como ele é conhecido no meio espírita, como O Poeta das Chagas Redentoras. Então veja bem esse título, O Poeta das Chagas Redentoras. É Jesus Gonçalves. E depois desencarnado, ele teve a bênção de transmitir para nós mais conhecimento, para entender por que ele sofreu tanto, por que ele teve essa doença nessa vida. E aí ele teve a oportunidade de editar livros, né, que foram psicografados pela nossa irmã Célia Xavier de Camargo. A paranaense Célia Xavier de Camargo psicografou 3 livros, uma trilogia sobre a vida do Jesus Gonçalves. Então veja bem, para aqueles que quiserem ler romances bons, romances que vão nos trazer muito esclarecimento acerca da doutrina espírita, acerca de nós como espíritos, acerca do poder do amor, da transformação, do objetivo da reencarnação, da lei de causa e efeito, tudo isso é muito bem abordado na trilogia. Então, dos 3 livros, vou ditá-los para vocês, vou falar quais são, e aí aqueles que quiserem ter mais aprendizado e consolo através dos livros, sabendo mais sobre a vida desse nosso irmão Jesus Gonçalves, anotem aí. O primeiro livro da trilogia é Perdoa. Ele vai falar da reencarnação do nosso irmão Jesus Gonçalves na Itália, em que ele foi Ciro. Foi um soldado que evoluiu e se tornou um general. E aí vamos aprender com a vida dele nessa primeira reencarnação, primeira citação da trilogia. Segundo livro, Ave Sem Ninho. Em Ave Sem Ninho, o nosso irmão Jesus reencarnou na França, tá bom? E lá também vai trazer para nós grandes aprendizados das escolhas dele naquela vida, do que ele fez de bom e de mal. E o terceiro livro da trilogia é Em Busca da Ilusão. Em Busca da Ilusão também vamos ter muito aprendizado sobre a vida do Jesus. É o final dessa tríade que ele ditou para nossa irmã Célia Xavier de Camargo. Nessa, ele reencarnou na França, como Gaston, e desencarnou depois na Espanha, na época da chamada Santa Inquisição, da qual ele fez parte. Então, podemos aprender muito com a vida do nosso irmão Jesus. Para aqueles que quiserem, como falei, estudar através de romances espíritas, tem muita ação, tem muita aventura, tem muito da vida de pessoas que aprenderam na dor. É muito bom para nós aprendermos, para não passarmos pelo mesmo, para melhorarmos as nossas escolhas. Tem mais um irmão nosso, que também é um grande exemplo de quem aprendeu na dor, de quem aprendeu com a doença. É o nosso irmão Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, mineiro de Ituiutaba. Ele encarnou em 1939 e desencarnou em 1989. O nosso querido irmão Jerônimo Mendonça, conhecido no meio espírita como o Gigante Deitado. Acho que alguns recordaram a esse título. E por que gigante deitado? Gigante espiritual, gigante de amor, de lei de ensinamento, da justiça de Deus, que ele tanto professava, do amor de Deus. Jerônimo Mendonça foi diagnosticado aos 17 anos de idade com a doença artrite reumatoide degenerativa. Também tinha sérios problemas cardíacos e foi perdendo a visão aos poucos, até ficar totalmente cego. E esse nosso irmão teve esse diagnóstico aos 17 anos de idade, como eu falei. Ele começou a sustentar-se ainda insistindo, primeiro com bengala, depois com muletas, cadeira de rodas, e por último ficou numa cama ortopédica desenvolvida para ele. Nessa cama ortopédica, espírita que era, sem poder se mover sem ajuda, ele foi levado para o Brasil todo, fazendo palestras de consolo, da justiça de Deus, da lei de caridade. Esse gigante deitado ajudou a tantos espíritas evoluírem com seu exemplo, ainda que na dor. Mostrou o amor ao nosso irmão Jerônimo Mendonça,
O Gigante Deitado. Também aqueles que quiserem estudar sobre ele, tem bastante estudo, tem vários livros de consolo, de mensagens que o nosso irmão escreveu. Graças a Deus. Nos diz Richard Simonetti, em seu livro Quem Tem Medo da Morte, ele nos diz, ouçam aí, a doença é uma cirurgia plástica para a alma. Ouviram bem? Ele nos fala sobre isso. O nosso irmão Richard Simonetti, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, que a doença é uma cirurgia plástica para a alma. A gente pensa, como assim? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Se nos perguntarem agora, como você prefere morrer? Porque nós vamos morrer, vamos desencarnar. E aí se nos perguntarem de repente, como você prefere morrer? Aí a maioria de nós provavelmente responderá, eu prefiro morrer rápido. Eu quero morrer rápido, não quero sentir dor, né? Quero morrer dormindo. Muitos de nós falam assim, né? Quero morrer dormindo. E o nosso irmão esclarece para nós, no capítulo que fala sobre as delongas do desligamento desse livro, ele nos explica que não é bom. Não é tão bom desencarnar de repente, que é mais proveitoso para nós desencarnar devagar, e melhor ainda se for por uma doença prolongada. A gente não fica muito animado, né? A gente não fica muito animado em pensar em passar por um longo período de doença, 1 ano mais, mas ele diz que essa é uma plástica para o espírito, que vai deixar nosso espírito lindo. O nosso corpo debilitado, sofrido com a doença, pode nos ensinar múltiplas lições que farão com que nós nos tornemos melhores, pessoas melhores, ainda encarnados. Pode nos dar o tempo de pedir perdão, de fazer o bem, de repensar a nossa vida, os nossos passos. Quantas pessoas já não fizeram isso? Percebendo-se em situação terminal? Repensar a vida, repensar a relação, o amor, enquanto estão nessa situação. Muitos irmãos nossos fizeram isso, não é? Então, nos explica direitinho, nesse capítulo, As Delongas do Desligamento, o nosso irmão Richard Simonetti. Repetindo o nome do livro, o título do livro é Quem Tem Medo da Morte. Com bom humor e bons exemplos, o nosso irmão Richard Simonetti nos esclarece acerca disso. Que, aí, lembrando mais uma vez, não é castigo, é para a sua melhora, é para o seu bom desligamento, é para dar tempo a você de fazer o bem, de pedir perdão, de se melhorar e desencarnar em paz. É para isso. Agora, e se nós sobrevivermos a esse longo período da doença? Será que a doença nos torna pessoas melhores? Passar por esse grande sofrimento vai fazer com que nós sejamos pessoas melhores ou piores? Se nós sobrevivermos, vai fazer com que nós sejamos o que nós já somos. Só vai potencializar os nossos sentimentos, as nossas ações. Então, muitos de nós, ao passar por essa doença, sobreviver, vai passar o resto da vida reclamando de Deus, reclamando das coisas, do tratamento que recebeu, dos parentes naquele período. Ao invés de buscar o que foi de positivo nesse período, alguns de nós vai procurar reclamar e muito, e espraguejar, tornar-se até ateu, achando que não merecia ter passado por aquela doença, o que vai significar que nós não aprendemos nada. E muitos de nós aprenderá com esse período e poderá se tornar uma pessoa muito melhor e até fazer o muito bem depois que passou por esse período. Tem um exemplo gratificante, maravilhoso sobre isso, que é sobre os pais que fundaram a APAI. A APAI, fundada aqui em São Paulo em 1962. Então, nós tínhamos ali um grupo de pais que tiveram um diagnóstico para os seus filhos que ainda não havia um tratamento adequado. E eles se juntaram e formaram uma instituição, uma ONG, uma instituição que trazia para os seus filhos o tratamento adequado e para filhos de outros pais no mesmo sofrimento. Então, aí, a APAI, né, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E quanta dor essa instituição já ajudou a diminuir. Quanto esclarecimento, quanto amparo. Para quantos que não tinham condições de pagar nenhum tipo de tratamento. E essa instituição funciona até hoje. Levando esse amparo. Nasceu do quê? Da dor, do sofrimento de pais que diante de uma doença não tinham onde buscar ajuda. E fizeram essa ajuda acontecer. Fizeram flores da dor que veio para eles. E nós sabemos de outros, né? Se a gente procurar, vai ter muitos outros exemplos maravilhosos de pessoas que em momento de dor, que passaram pela doença ou que perderam entes queridos na doença, fizeram coisas tão boas. E agora nós estamos aqui diante do consolo
do maior consolo que nos traz o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Então, vamos enfatizar aqui o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que vai falar para nós sobre o consolo dos aflitos. Então, nós destacamos nesse livro alguns itens, né? Nesse capítulo 5, alguns itens que vão nos ajudar, vão nos esclarecer melhor sobre esse momento que nós estamos passando, sobre esse momento de dor, de sofrimento, por consequência da doença Covid-19, que assola todo o nosso planeta nesse momento. Então, nesse capítulo, repetindo, capítulo 5, de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala de consolo, são os ensinamentos morais de nosso Senhor Jesus Cristo, explanado pelos irmãos da luz, pelos espíritos de luz, para o nosso esclarecimento, para o nosso consolo. Então, nós temos aqui, bem-aventurados os aflitos, desse capítulo. E os 2 primeiros itens aí, selecionados, anotem para vocês lerem depois, estudarem bem. Nós temos aí o item 4 e o item 5. 6. O item 4 do capítulo 5 nos fala assim: causas atuais das aflições. Então, quais são as causas atuais das nossas aflições? Que vem bem a calhar, vem bem ao encontro do momento que estamos vivendo. Então, o que nós fizemos para chegar nessa situação? Por que estamos passando por isso? Então, item 4, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. E depois o item 6, dentro do capítulo 5, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre causas anteriores das aflições. Então, por que nós passamos por isso? Como as nossas aflições serão consoladas? Explica aí o motivo do nosso sofrimento atual. E como nós podemos conseguir sair bem do sofrimento atual. No consolo aos aflitos, os espíritos de luz nos dão um caminho, nos norteiam. Então, por favor, aqueles que quiserem, complemente seus estudos da palestra de hoje com esse capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós destacamos aqui, para enfatizar bem o socorro, o consolo, 3 itens. 3 itens, o 18, o 19 e o 20. Então, o que nos diz o item 18 do capítulo 5? Ele diz assim, titulado, O Bem e o Mal Sofrer. Quem nos fala nesse capítulo, nesse item, é o espírito Lacordaire, em Havre, 1863. Então, esse espírito nos esclarece sobre o bem e o mal sofrer. Como sofrer bem, como sofrer mal. Seja diante da doença, como nós estamos passando agora, sendo obrigados a ficar isolados, perdendo entes queridos, ou ficando doentes. Então, como sofrer bem ou mal nesse período? E aí ele nos diz assim, o espírito Lacordaire, ele diz assim, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino do céu lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Olha aí. E aí, como nós vamos sofrer mal? Com revolta, com ira, propagando, destilando o mal que está em nós diante da situação. Então, nós vamos escolher ficar muito irados com isso, procurar culpados, ficar lendo sobre isso, vendo filmes sobre isso, vídeos sobre isso, compartilhando informações negativas, buscando culpar esse político, aquele político, buscando culpar esse país ou aquele, ou bravos com Deus, porque está nos permitindo passar por isso nesse momento, porque nós perdemos o ente querido. Esse é o mal sofrer. Como diz aqui nosso irmão, somente as provas bem suportadas. Que nós escolhemos, lembram lá o começo? Reencarnação, lei de ação e reação. E vai de nós escolher sofrer mal ou sofrer bem. Então, o que é o sofrer bem? É buscar esclarecimento? É fazer tudo que a medicina nos aconselha? É ajudar no consolo daqueles que estão perdendo entes queridos? Transmitindo boas mensagens? Falando da fé em Deus, da esperança, que esse momento vai passar? Transmitindo vídeos bons das pessoas que conseguem a cura, das pessoas que estão fazendo trabalhos de caridade nesse momento, auxiliando os outros em maiores sofrimentos.
Então esse é o sofrer bem, alimentando a nossa fé, buscando essa proteção de Deus. E aí, vibrar sinceramente de todo o coração, sentindo empatia por aqueles que estão passando por essa dor, a dor de estar doente ou de perder entes queridos, vibrando amor, vibrando amparo, vibrando que anjos de luz cheguem a esses maiores sofredores nesse momento, e não vibrando negatividade. Alguém vai ter que pagar por isso. Alguém é culpado, buscando negatividade. Essa negatividade que nasce em nós e fica conosco, é responsabilidade nossa. Buscar a revolta nesse momento é responsabilidade nossa, assim como buscar o bem e sofrer. E o item 19, que é intitulado O Mal e o Remédio. Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 19. Quem nos fala nesse item é o Espírito Santo Agostinho. Maravilhoso Santo Agostinho, filósofo cristão. E Santo Agostinho em Paris, 1863 também, né, ocasião do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz assim, sobre o mal e o remédio para o mal. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. É Santo Agostinho nos esclarecendo. Então, a fé nos desígnios na bondade de Deus, na justiça de Deus, na lei de ação e reação. Como já esclarecemos, nem todos nós passarão por isso, mas é nosso dever como cristãos sentir a dor do outro, pedir a Deus para que o outro tenha forças, coragem nesse momento, tenha fé no futuro, fé de que o que aconteceu estava ali previsto para a vida dele, que ele mesmo escolheu, e por isso está passando. Mas isso com amor, sem julgamento ruim, pedindo que a justiça de Deus esteja sobre nós e que uma lição seja aprendida nesse momento, que o nosso irmão que está passando por isso aprenda a lição. E se foi conosco, foi no nosso corpo, foi na nossa família, que lição essa doença veio nos ensinar nesse momento? Que coisas ruins, infelizes estávamos escolhendo fazer para que essa doença chegasse a nós, chegasse ao nosso ente querido? Então vamos pedir a Deus forças, compreensão, buscar consolo, compreensão, para que nós vençamos essa prova. E o item 20, que fala sobre a felicidade não é deste mundo. No item 20, nos fala o espírito Nicolas de Madeleine, também lá em Paris, 1863. E ele nos diz assim, sobre a felicidade não ser deste mundo. Ele nos diz, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. E aí nós recordamos nosso Senhor Jesus Cristo, que perguntado, Herodes perguntou a ele, és rei? E Jesus responde a Herodes, o meu reino não é deste mundo. Então, se o reino de Jesus Cristo não é aqui, e se a felicidade não é deste mundo, como nos esclarece esse espírito de luz, Nicolas de Madeleine, o que nós estamos esperando? Que todos os nossos dias sejam felizes? E ainda por cima baseamos essa nossa felicidade no material, seja no nosso corpo, nas nossas posses, nos nossos títulos, no dinheiro que nós temos, na nossa beleza, no nosso poder. É assim que nós embasamos a nossa felicidade, infelizmente, muitas vezes, no material. Porque nosso corpo é matéria, ele vai ficar aqui. Nós sabemos disso, mas não pensamos muito sobre isso às vezes. Que a nossa verdadeira vida é espiritual. Que nós somos um espírito ocupando essa matéria, um espírito ocupando esse corpo. E um dia nós iremos embora. Talvez breve, talvez não. Mas o quanto antes nós tivermos a consciência de que a Terra é um planeta de provas e expiações, estamos aqui na condição de pacientes nesse hospital ou internos nesse presídio, como comparam para nós os espíritos de luz também no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que tipo de paciente nós seremos? E que tipo
de prisioneiros nós seremos? Os rebeldes? Os que estão pensando na fuga, na rebelião? Ou nós seremos aqueles bons que aceitam o tratamento, que buscam fortalecer a sua fé nesse momento, que refletem muito sobre os seus erros passados, que pedem a Deus forças, coragem para vencer o momento? Que tipo de paciente ou de interno nós seremos? Então, a nossa rebeldia, muitas vezes, a nossa inconformação, nos derruba, age contra nós. E nos lembra Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Diz ele assim: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Nos diz aí nosso irmão Emmanuel. Então, nossa enfermidade é material, é espiritual. Nesse momento, uma enfermidade material está nos dando a oportunidade de repensar as nossas vidas, os nossos valores morais, de repensar as nossas necessidades, o objetivo de estarmos nessa vida e passarmos por isso. É o que a Covid-19 está nos ofertando neste momento. Além da dor, do sofrimento, porque nós preferimos de certa maneira, aprender mais com a dor do que com o amor, como já exemplificamos. Então, repensemos o nosso agir. O que nós vamos escolher fazer agora? Então, nós vamos escolher agora ser espíritos que ajudam a melhoria do nosso planeta? Ou espíritos que se acovardam e se tornam rebeldes, como nós fizemos em outras vidas, né? Podemos engrossar a turba daqueles que muito se comprazem de procurar culpados, de julgar envolvidos, divulgar vídeos, né, com más notícias. E aí, isso vai nos influenciar de tal maneira que pode ser que depois que nós saímos desse período, nós ainda continuemos doentes. Exemplo, as pessoas que estão escolhendo viver assim, nós reparamos que elas estão muito felizes? Estão muito consoladas? As pessoas que têm escolhido essa conduta nesse momento, nós reparamos que elas são pessoas muito felizes e equilibradas? Ou nós já estamos reparando uma certa depressão, um sofrimento que vai continuar com elas até depois que a pandemia for embora? Porque essa pandemia vai embora. Ela vai embora, nós já vivemos momentos piores na humanidade e essa pandemia também vai embora. Ela só veio dar o recado dela, ela vai embora também. E aí há pessoas entre nós, esses irmãos que escolheram esse tipo de conduta, que depois que a pandemia for embora continuarão depressivos, continuarão sob a guarda de obsessão de alguns irmãos espirituais que aproveitaram esse momento para fazer enfatizar o sofrimento deles, porque eles assim o permitiram. E o que nós podemos escolher para não passar por isso? Podemos escolher, como nós já falamos, vibrar por aqueles que estão em sofrimento nesse momento, nos reunir com a nossa família para fazer leituras evangélicas, para ouvir músicas que elevam o nosso espírito, o nosso ser. Podemos escolher isso nesse momento. Fazer momentos regrados de oração para que se forme uma corrente de luz, de socorro àqueles que estão sofrendo pela pandemia. Fazer caridade, nos juntar àqueles que estão procurando fazer a caridade material, juntando víveres para doar a quem não tem, ou a caridade espiritual. E manter a esperança, colocar mensagens de esperança, fazer o evangelho no lar. São coisas que nós podemos fazer nesse momento para manter a nossa sanidade, o nosso equilíbrio. E vai do nosso escolher, assim como os meios virtuais, né, as redes sociais nos trazem as más notícias, trazem boas. E vai da nossa escolha. A quem nós vamos recorrer nesse momento? É a responsabilidade nossa também, os nossos pensamentos. Tem o livro do André Luiz, Os Mensageiros, e nesse livro, no capítulo 33, tem esse capítulo intitulado A Caminho da Crosta. Então, olha lá, Os Mensageiros, capítulo 33, A Caminho da Crosta. Nesse livro, André Luiz tem um instrutor espiritual, Aniceto. E o Aniceto, ele traz alguns esclarecimentos ao André Luiz. E eles têm que fazer um caminho de socorro de nosso lar até uma outra colônia, onde eles foram para aprendizado. Só que esse trajeto passava pela atmosfera terrena, pela crosta terrestre. E aí eles explicam o quanto foi difícil fazer esse transporte, quanto eles precisaram de ajuda, de equilíbrio do instrutor espiritual, ele mais um colega. Porque as formas de pensamento formam
ao redor do nosso planeta. Uma negatividade, uma onda escurecida e densa que até impede que os irmãos de luz transitem com facilidade. Apesar de toda a evolução deles, nós atrapalhamos nisso. São os nossos pensamentos emitidos para a crosta terrestre. Eles vão se formando ao redor de nós. E aí, às vezes, a gente acorda até feliz, de repente vem um sentimento ruim, a gente já desanima, mas não sabe por quê. São as vibrações do nosso planeta que nós ajudamos a condensar, a deixar pior. E podemos ajudar a deixar melhor, mesmo no período de tanto sofrimento. Então, buscar esses esclarecimentos, buscar o consolo para ajudar a nós e ao nosso próximo. E ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, quase encerrando já, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, também nos fala sobre bendizer a doença. Aí você vai falar, é impossível nesse momento bendizer a doença. Nós estamos no início do mês de junho de 2020. E até agora, no nosso Brasil, mais de 30 mil irmãos desencarnaram por conta da Covid-19. Meu Deus, é muita gente. São muitas famílias sofrendo. E nós pedimos a Deus socorro. Não é? Então vamos ajudar com os nossos pensamentos. E nos diz o Evangelho, a doença é uma senhora que vem nos visitar e trazer uma mensagem. Quando cumpre a sua lição, vai embora. Então agradeçamos a Deus pela oportunidade, que a doença vá embora assim que ela terminar a sua missão de nos dar uma lição e que nós aprendamos essa lição do amor, graças à reencarnação, à lei de causa e efeito, buscando consolo nesses tempos de Covid-19. Que a nossa conduta seja de ajudar o nosso planeta, em nome de Deus e graças a Deus. E vamos assim vibrando muita luz no encerramento, para todos que estão passando por esse tormento agora. E rogar a Deus que todos tenham o consolo necessário, que os espíritos de luz cheguem a eles, para que o seu sofrimento seja abrandado, que compreendam a lei de Deus, o amor de Jesus Cristo, o bem do próximo, o bem de si mesmos. Contribuam para que a nossa Terra seja um planeta melhor, de regeneração, de luz e de amor. Que assim seja, graças a Deus. Agradeçamos mais uma vez a oportunidade e roguemos a Deus que as lições de hoje fiquem gravadas no nosso pensamento, no nosso coração e coloquemos de prática todo o bem que nós formos capazes. Graças a Deus, que assim seja.